Agora, para parte carnívora mesmo da conversa de alimentação, você diria que galinha e peixe são shitcoins? Cara, não dá para falar que é shitcoin, né? Eu acho que shitcoin é Impossible Burger, aqueles hambúrguer do futuro, essas coisas que são de mentira. Isso é shitcoin. Então, eu acho que assim, dentro do tipo de carne que você está comendo, a melhor fonte seria de ruminante, né? Então, carne vermelha de ruminante. Então, boi, cordeiro, e aí, assim, esses é o que a gente vai ter de comprar, né, no mercado. Por que isso? Eles são mais concentrados nutritivamente, então tem mais concentração de nutriente na carne vermelha, e a forma de produção muda muito. Então, uma galinha, ela, em geral, não vai ser uma galinha totalmente igual uma ave selvagem, que vai ciscar e comer inseto, né? Então, a maioria das galinhas, ela vai ser alimentada com grão de soja e milho. E isso, como eu já tinha falado, vai mudar um pouco o perfil da gordura, basicamente, né? A proteína em si é uma proteína boa. Agora, o que vem de nutriente junto vai mudar um pouquinho. Então, eu não acho que é ruim. Tem a questão do preço. Pô, tem gente que não pode comprar porque tá caro carne vermelha. É melhor comer galinha do que não comer ou comer uma carne de mentira. Peixe, qual que é o ponto, né? Hoje, a maioria dos peixes que você vai comprar no mercado também são peixes de cativeiro, peixe de fazenda, né? Que também vai comer grão de ração que vai dar. Assim, no Brasil você não consegue comprar, por exemplo, salmão selvagem, é tudo salmão cultivado em fazenda no Chile, a maioria deles que vão comer ração também. Isso muda o perfil da gordura do peixe. É lógico, comprar um peixe magro é proteína limpa e tranquilo. Você vai comer São Peters, está comendo proteína magra. Agora, não é uma boa fonte de gordura saudável e de outros nutrientes. Agora, frutos do mar também tem um questionamento aí. Então, talvez seja a melhor fonte de ômega 3 de frutos do mar. Daí a gente está falando de bicho selvagem, né? É, e, e aí tem a questão de contaminação. Então, um peixe, esses peixes grandes, tipo atum, eles ficam bastante, estão acima lá na cadeia alimentar, então eles vão comendo peixe, 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 e acaba concentrando também poluente que tem no mar, por exemplo, o mercúrio. Então, você ficar comendo um monte de peixe, tipo atum, você pode ter intoxicação por mercúrio. Eu não acho que não deva comer, tá? Eu, quando vou comer peixe, eu gosto de comer peixe que é pescado, e atum é um peixe que eu acho gostoso, mas eu não fico comendo sempre, porque eu tenho um pouco dessa preocupação. Uma coisa que é legal, às vezes, é peixe de mar, tipo sardinha, tainha, que tem no Brasil, cavalinha, que são peixes pequenos, que têm uma concentração alta de ômega 3 e normalmente são peixes pescados. Mas eu não acho que deve ser a base da dieta. Mas também não tem problema. Se a gente for olhar historicamente, populações que viviam mais próximo do mar acabavam comendo bastante comida que era fruto do mar. E isso também é saudável. Não acho que é longe de ser shitcoin. Eu só acho que carne vermelha é uma das melhores fontes de proteína, de vitaminas e minerais. E eu acho que vale incluir alguns frutos do mar e peixes, né? Desde que seja selvagem, evitar coisa de cativeiro. E as galinhas, assim, pô, se você consegue criar uma galinha selvagem, selvagem não é isso. Uma galinha mais caipira, que fica ciscando, vive solta, que não vai comer só soja e milho, também acho que é bom. E são níveis do que é melhor, né? Não é shitcoin, não. Shitcoin é comer hambúrguer de soja. Perfeito. E batata? Porque a gente conversou de carnívoro, daí a gente Uhum. conversou também de. Tá, mas se não é só carnívoro, pode ter legumes, vegetais, raízes, uma coisa que é mais próximo da natureza. E batata, Exato. por um lado, é uma coisa que, pelo menos que eu entenda, tá muito parecido, não teve uma seleção artificial forte nas batatas que nem teve no milho, por exemplo. Mas, no entanto, a batata já é muito carboidrato ou ela ainda entra numa alimentação dessas mais. Não sei se paleo é a palavra, mas uma alimentação que está sendo mais responsável, assim. Como você veria a batata? Tá. A batata, eu acho que, assim, tubérculo era um survival food, assim, né? Então, quando a gente não conseguia caça, ou não tinha fruta lá da estação, a gente ia tentar achar tubérculos.
né? Então, isso tem alguns relatos de umas tribos da África que os homens saem para caça e quando não conseguem, as mulheres iam atrás de raízes e tubérculos. Se a gente for pensar na batata provavelmente selvagem, ou os tubérculos selvagens, eles têm bem mais fibras e menos amido do que o que a gente conseguiu ir selecionando ao longo dos anos para ter a batata que a gente tem hoje. Então, provavelmente a batata selvagem ela seria menor, mais fibrosa, com menos amido. Mas ela é um tubérculo, de novo. Então, por que eu quero dizer isso? Eu comentei da outra vez que nada na planta quer virar comida, com exceção da fruta, né? Então, ela vai criar algum grau de defesa para essas partes dela. Então, seja a raiz, o caule e as folhas e a semente, né? Então, quase todos os tubérculos, eles vão ter algum grau de fitonutriente que vai funcionar como defesa e pode ser agressor do nosso intestino e ser um pouco irritante. Então, assim, eu acho que batata, a gente conseguiu cultivar uma coisa que tenha bastante amido e quase nada de irritante. Então, cabe numa dieta? Cabe. Eu tiraria a casca e deixaria bem cozido, tá? Mas para algumas pessoas isso pode gerar algum grau de irritação. Então, assim, essa questão do carboidrato varia muito do qual que é o objetivo da pessoa, né? Então, tem gente que quer fazer uma dieta bem low carb. Então, quando a gente fala de uma dieta low carb, vai ser entre 50 e 100 gramas de carboidrato por dia. Aí você vai meio que colocar na conta, dentro de comida de verdade, o que entra nisso daí, tirando o carboidrato de forma processada. Se eu quero fazer uma dieta cetogênica, eu quero ficar em cetose, a meta de carboidrato vai diminuir, vai ficar abaixo de 50. Aí você vai ter que cuidar. A batata provavelmente vai ser bem difícil, porque é uma fonte rica de carboidrato. Então, provavelmente vai te tirar de cetose. Numa dieta paleo, se você não está querendo contar a quantidade de carboidrato, mas normalmente gira em torno de 100 e um pouquinho mais para menos, até uns 200 gramas de carboidrato, você consegue pôr um tubérculo, por exemplo, você consegue pôr mel, fruta doce, sem ficar contando muito quantas gramas de carboidrato você está comendo. E aí, assim, fontes de carboidrato mais limpas são mel, fruta doce, e aí dentre os grãos e cereais, o que for mais limpo, né? O amido mais sem casca, vamos dizer. Então, pô, um arroz branco bem cozido, provavelmente é quase inerte, é quase que carboidrato puro. Uma batata sem casca também bem cozida, também vai ter pouca coisa irritativa. Mas é só lembrar até, por exemplo, mandioca. Tem mandioca brava que se você come fica intoxicado e pode morrer. Então você vai lá na Amazônia, o pessoal pega a mandioca, deixa ela lá boiando um tempão para começar a mudar e diminuir a toxicidade, depois cozinha, moe tudo. Então tem que entender que a raiz ela tem algum grau de toxina. Na batata já é bem selecionado, a gente é bem adaptado. Eu acho que pouca gente vai ter uma irritação real comendo uma batata. Não deixaria ela talvez como a melhor fonte de carboidrato para quem quer buscar isso, mas eu não acho que não dá para comer, eu acho que dá para colocar de forma saudável sim. Numa dieta carnívora, isso não entraria, né? A gente está falando de produto animal. Agora, numa animal-based, que seria a ideia de você pegar a maior parte dos nutrientes e calorias e proteínas de fonte animal, aí o pessoal, a linha mais é de pegar carboidrato de fruta ou de mel, né, basicamente. Caralho, você falou uma coisa aqui que eu. Assim, eu sempre ouvi falar que arroz integral é melhor do que arroz branco. Isso não é uma Não, verdade? não acho melhor de forma alguma. Qual que é o ponto que usa para dizer isso? Basicamente, quando você pega alguma coisa que tem fibra junto do carboidrato, você vai ter uma curva de glicemia menor, tá? Agora, por esse ponto, o arroz integral, ele poderia dizer que ele é menor se você só está olhando a curva de glicose. Agora, a casca do açúcar, do arroz, é onde concentra as defesas da semente. Então, o arroz é uma semente. E aí, na casquinha ali, vai ter um monte de defesa. Então, o arroz integral, ele vai ser mais irritativo para o seu intestino. E ele vai ser, só que por outro lado, ele vai diminuir um pouquinho a curva de glicemia. Agora, essa questão da curva tem um monte de relação, não é a única coisa que você tem que olhar.
Eu acho super legal entender curva de glicemia. Hoje tem esses medidores de glicose contínuo, que é fantástico. Acho que quem quer se conhecer e fazer teste, vale a pena comprar um. Você coloca ele atrás do braço e aí você fica monitorando no próprio aplicativo do celular e você consegue ver como é que está a sua glicemia depois de tudo que você faz. Isso dá para entender muito do efeito dos alimentos na saúde e na glicemia. Mas isso não diz tudo, né? Então, a casquinha é sempre uma parte que não desejaria de nenhuma semente, ou de tubérculo, ou nada disso. Então, assim, se você quer o arroz, e você, pelo carboidrato, ele branco e bem cozido é melhor. Olha só, é tipo a coisa que a gente sempre ouviu falar o contrário. Deixa eu te Até perguntar. que eu comentando só, até que tem aquele cara que é o Carnivorius Aurelius, que é um perfil do Twitter, do Instagram, que ele posta umas coisas legais, às vezes ele fala, ele tira sarro de outras coisas também, mas ele colocou, eu acho que hoje mesmo no Instagram dele, um trabalho que mostrava que quando tirava toda a fibra da dieta, melhorava a doença autoimune inflamatória, né? Então, é um pouco dessas questões divergentes até, né? Que a gente fala, tem que comer um monte de fibra para alimentar a flora. E melhorar a flora, você diminui a permeabilidade intestinal. Só que aí também essas fibras vêm junto com coisas que são irritativas para o intestino. Aí tem um trabalho lá, tira todas as fibras, que basicamente é isso, planta, né? E aí essas coisas se resolvem. Diminui doença inflamatória, diminui inflamação no corpo, diminui permeabilidade intestinal. Então, apesar de ter um lado positivo da fibra, ele tem um lado negativo, que é a parte da defesa da planta.